Olá, amados. Mais um versículo sobre Deus, natureza de Deus, seus atributos. A Bíblia fala muito sobre Deus. Vamos analisar. Versículos sobre Deus. A Bíblia toda fala sobre Deus. Quem Ele é, como Ele age, o que o agrada, como podemos nos relacionar com Ele. Deus é o personagem principal da Bíblia. Só há um Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Sabe tudo e é eterno. Deus é justo, cumpre sempre suas promessas e não faz nada errado. Ele é paciente, bondoso, carinhoso, mas também castiga e corrige. A coisa mais maravilhosa sobre Deus é que Ele nos ama. Deus nos ama tanto que enviou Jesus para pagar o castigo justo por nossos pecados. Para agradar a Deus, tudo o que precisamos é de fé. Quem crê em Deus e na sua salvação pode se aproximar dele sem medo e Deus o ensinará a viver de maneira correta. Nosso Deus é maravilhoso. Deus na Bíblia. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. É algo intrínseco da natureza de Deus, o amor. Deus é um Deus que ama. Que diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Faz parte da natureza de Deus, o atributo de Deus, o amor. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. A imensidão do amor de Deus enviar Jesus Cristo, seu Filho, para salvar a humanidade. Um amor imenso, um amor incomparável, uma graça incomparável, um favor imerecido dado para alcançar todos os homens. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado, esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Que diz, quem é incomparável a ti, ó Deus? Não tem como comparar o eterno, o Criador. Ele é soberano, soberania absoluta. Que perdoas o pecado, um Deus que perdoa. Assim também devemos perdoar. Esquece a transgressão, quando o homem passa do limite, ele transgride, ele vai além dos seus limites, né? Do remanescente da sua herança. Tu que não permaneces irado, ou seja, ele se ira, mas ele não permanece por causa da sua misericórdia. Ele não se permanece irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Tem um prazer, alegria em externar o amor. Miqueias 7,18. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que faz. Salmo 145:17. Ele é justo, justiça. Justiça e juízo são bases do seu trono. Tem um versículo que fala sobre isso. Em todos os teus caminhos e bondoso em tudo que faz. Bondade e justiça também é atributo do Altíssimo. Saiba, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Deuteronômio 7:9-10. Ele é fiel, fidelidade, outro atributo de Deus. Ele mantém e estabelece uma aliança e a bondade. Por 1000 gerações, fala da aliança e da bondade do Senhor. É que ele não demora por retribuir aqueles que o desprezam, ou seja, a justiça, o sentimento de justiça, de retribuição pelo mal, de justiça, de castigo. Ele é um Deus que castiga, um Deus que se ira com o pecado, com o erro, um Deus que corrige o filho que ama. Respondeu Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Bondade. Né? Mais uma vez é um versículo que fala da bondade do Altíssimo, do Eterno, do grande El Shaddai, do grande Elohim. Esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz, nele não há treva alguma. 1 João 1,5. Ele é luz.
Em Tiago, fala, se eu não me engano, é 1:10, esse primeiro, logo no início da carta de Tiago, que diz: todo dom perfeito, toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, a qual não há sombra, não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o Pai das luzes, lá em Tiago, fala sobre isso. Outros versículos, mais para frente dizem, outros livros mais para frente fala que ele habita na luz inacessível, que ninguém tem acesso. Então ele é luz, é o Pai das luzes. Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erro, justo e reto ele é. Deuteronômio 32:4. Rocha. Jesus disse, né? Tu és Pedro, Mateus 16:18. Tu és Pedro, sobre esta pedra, no grego, sobre essa pedra, ou seja, Petra, uma rocha. E Pedro é Petrus, uma pedra pequenininha. E Jesus é Petra no original. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja aos portas do inferno, não prevalecerão sobre elas. Ele é rocha. No Antigo Testamento tem também esse atributo de que o Senhor é uma rocha, né? Suas obras são perfeitas, os atos dele são perfeitos, são atos de justiça. E todos os caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Ou seja, ele é fiel, fidelidade. Ele não comete erros, ele não peca, ele é justo, ele faz o que é certo. Ele é reto, ele é justiça e juízo são base do seu trono. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus é um Deus criador e conservador e mantenedor de todas as coisas. Ao Senhor, o seu Deus, permanece os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Deuteronômio 10:14. Ele é dono. Ao Senhor, seu Deus, pertence a ele. Ele é dono dos céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Salmo 34 fala que do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e todos que neles habitam. Ele é dono de tudo, Senhor de tudo e todos e sobre todos. Esse é o Deus que você serve. E se você não serve, te aconselho a servir. É muito bom, excelente, vale a pena. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmos 19:1. Os céus eles declaram, ele como se tivesse uma linguagem metafórica, como se estivesse dizendo que os céus estão falando, estão mostrando a glória, o poder de Deus, toda a beleza. Reflete, como se refletisse a beleza de Deus, né? As obras dele, os céus, as obras, uma das obras de Deus revela a grandeza de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Que fala atributos invisíveis, eterno poder, natureza divina do eterno. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou você e eu, a sua imagem, a sua semelhança. Nós somos dotados de sentimento, de vontade, de raciocínio, de senso de justiça, senso de juízo. E Deus tem isso também. Senso de justiça, de juízo. É um Deus que se ira com o pecado, com o erro. É um Deus que ama. É um Deus que cria, é um Deus que almeja, um Deus que faz planos. Fez o plano de salvação, enviar Jesus Cristo. Profetizado desde o Antigo Testamento. Então somos a imagem e a semelhança. Ele é um Deus criador e criou o homem à sua imagem, o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. É um Deus que gosta de se relacionar com o ser humano. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7.
O Senhor Deus, ele formou o homem do pó da terra, soprando as suas narinas, ou seja, nós temos a zoe de Deus, a vida abundante de Deus. A vida ele soprou no ser humano. Nós temos parte de Deus, como se tivéssemos o DNA de Deus, temos algo da parte de Deus, o fôlego de vida, zoe, a vida abundante de Deus. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, 13 ao 15. Aqui eu sou o que sou. A versão mais correta é eu serei o que serei. Existe muito discussão em torno desse nome, que não existe no hebraico esse tempo, desse verbo, nessa pessoa. Pessoa de singular, eu sou, né? Não se diz eu sou, se diz em hebraico eu médico, eu engenheiro. Um dos prováveis motivos, eu já vi um judeu falando, é que você não é nada. Deus é que é tudo. Você não é. O único que é Deus. E esse verbo é a plenitude do verbo ser. Inclui os três tempos, o que era, o que é e o que há de vir. Lá é igual em Apocalipse 1:4, se não me engano. O que era, o que é e o que há de vir. O grande eu sou, né? Plenitude do verbo ser. E da onde se originou o nome Yahvé? Muitos YHVH. Muitos pesquise sobre isso. Muitos até dizem erroneamente que o nome dele é Jeová, mas é uma tradução mais errada que tem. A mais certa, mais provável é Yahvé. Pesquisem. Agora vamos adiante. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Êxodo 33, 19 ao 20. Aqui é tremendo. Minha bondade dele, proclamarei o meu nome, o Senhor. Fala da misericórdia. Esse misericórdia tem a ver com o coração, né? Com algo que move ele do coração, né? Cardia, né? Eletrocardiograma. Cardia vem de origem à palavra coração. Né? Essa misericórdia tem a ver com o coração, né? Algo que move, um sentimento que move no coração. É um amor muito grande. Terei compaixão. Paixão é sentimento, né? Sofrimento, tem outros significados. Compaixão, ou seja, consentimento. Está ali junto com um sentimento, ali sentindo o que a pessoa sente, não é? Uma espécie de piedade. E quem eu tiver, aqui fala, você não poderá ver minha face, ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Ou seja, o poder imenso, a glória imensa, é algo incomparável, uma santidade incomparável, algo imenso, que não tem como descrever, que ao ponto de Moisés não poder olhar para ele. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Êxodo 34:14. Note que o zeloso está em duas vezes aqui. E a palavra ciúme significa zelo, um ciúme, né? E tem parte da Bíblia que fala que o Espírito de Deus que habita no crente tem ciúmes, né? Ele não quer adoração de outro Deus, ele é o único Deus que deve ser adorado, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele é um Deus ciumento, um Deus zeloso. Ele quer você apenas para ele, para que você apenas o sirva a ele e somente a ele, com toda a integridade, com toda raciocínio, com todo o seu ser, com todas as suas forças,
com toda a sua vontade. A Ele, somente Ele, o eterno Criador, o grande Elohim, o grande El Shaddai. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levíticos 19, 2. Santidade. Ele é o atributo de Deus. É algo intrínseco, é algo que uma santidade absoluta, incomparável. Isaías diz 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. No hebraico, quando se quer se dar uma ênfase a alguma coisa, se repete, né? Santo dos santos, ou seja, lugar santíssimo. Vaidade de vaidade, Salomão falava, ou seja, muitíssima vaidade. É o superlativo, quando se quer dar ênfase, se quer aumentar grandemente. Então se repete. Então Isaías fala: Santo, 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 Senhor dos Exércitos. Um texto conhecidíssimo, vocês sabem, né? Lá em Isaías, capítulo 6, se eu não me engano. Então aqui fala do Senhor, Levíticos 19, 12. Sejam santos, uma ordem, porque eu, o Senhor, o Eterno, o Deus de vocês, sou santo. Eu estou cobrando santidade de vocês. Me copiem, me imitem. Efésios 5 fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu sou o Senhor, Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 32, 27, que vê que ele é o Deus, o Senhor de toda a humanidade. E não tem nada difícil para ele. Ele é o Todo-Poderoso, em outras palavras, né? É o que realiza tudo, que faz tudo. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Ele é o Deus do impossível. É o teu Deus, o meu Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. As coisas, ou seja, ocultas, pertencem ao Senhor. E as encobertas, as reveladas, as descobertas reveladas para nós. Ele é um Deus o quê? De mistério. Tem muito mistério que só pertence a Ele. E que Ele não revelou. Acreditamos até que um dia Ele vai revelar, mas tem muitas coisas que não é da nossa alçada. Da alçada de Deus, só pertence a Ele. Porque Ele é o Deus dos deuses, é um Deus de mistérios. Tem muitos mistérios que ainda não foram revelados. São coisas encobertas que só pertencem a Ele. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. E não, homem não mente. E não se arrepende. A Bíblia usa antropopatismo, atribuir ao eterno sentimentos humanos, arrependimento, justiça, tristeza, vingança. É uma forma de expressar o caráter de Deus, a essência de Deus. Esse arrependimento seria uma metanoia, mudança de mente. Ele muda conforme a mudança da atitude do homem. Quando ele tem uma atitude má, Deus ele se entristece e muda a sua atitude, a sua forma de agir com o homem. É um entristecimento que faz ele mudar de posição, de atitude, por causa da atitude do ser humano. Né? Pesquise mais sobre isso. É uma forma de expressar o sentimento de Deus, né? Do entristecimento do Criador. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura, e ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 35. A palavra de Deus, né, é comprovadamente pura, ou seja, pureza, verdade, é algo cristalino. Ele é escudo, ou seja, proteção para quem nele se refugia. Quem se refugia no Altíssimo é um escudo. Vem flecha, vem lança, vem pedra, vem tiro, mas não acerta, porque está protegido pela mão do Altíssimo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 91. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Isaías 45, 15. Ele é o Deus Salvador de Israel. Tu não é um Deus que tem prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Salmo 5, 4. Que nós vemos aqui o prazer, né? E tem alegria. Ele não tem prazer na injustiça, é um Deus justo. Contigo o mal não pode habitar.
Ele é um Deus do bem, ele não faz mal a ninguém, apenas corrige, apenas se ira contra o erro. Eu odeio o pecado, mas não odeio o pecador. Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Ele é um Deus de ordem, um Deus de paz, não é de desordem, é de paz, não é de confusão, é de paz. Ele é o príncipe da paz. Isaías diz lá o texto, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus disse, né? Eis que vos dou a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Você conhece esse texto também. Deus justo que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios, e o justo dá segurança. Salmo 7:9. Ele sonda a mente e o coração, ele conhece, né? Dá fim à maldade dos ímpios e o justo dá segurança. É um Deus que se ira com a maldade dos ímpios, né? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Eclesiastes 11:5. Então aqui fala que as obras de Deus são incompreensíveis, né? Aos olhos humanos, aos olhos carnais. Nós somos incapazes de compreender na totalidade as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Venho agora, que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Deuteronômio 39, 32, 39. Ele é o único Deus, né? Não há outro além dele, ele faz viver e morrer, ele cura, abre a ferida e fecha. E ninguém é capaz de tirar da mão dele, é o Todo-Poderoso. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, do monte de cinza ergue o pobre. Ele o faz sentar-se como príncipes, ele lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão licenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. 1 Samuel 2, do 6 ao 10. Que mais uma vez fala da vida, né? Ele mata, preserva a vida, ele dá pobreza e riqueza, ele prospera. Ele prospera, ele é dono do ouro e da prata, ele humilha, ele exalta, ele levanta do pó o necessitado, é um Deus que se preocupa com o necessitado. Os alicerces da terra são do Senhor, ele estabeleceu o mundo, ele guarda, né? Ele firma os pés dos santos. Os ímpios serão licenciados na terra, fala do Sheol, né? Do inferno, do lugar destinado aos ímpios, aos que se esquecem de Deus, aos que não têm uma vida em conformidade com sua palavra. Então fala do poder, né, de Deus. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estende a tua mão direita e a terra se engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste, com tua força tu levas a tua santa habitação. Êxodo 15, 13. Aqui fala quem é semelhante, né? Não fala nem igual, semelhante a ti, Senhor. Quem é semelhante? Majestoso em santidade. Majestade é algo de um rei, né? Próprio, inerente a um rei. Majestoso, lindo, brilhante, digno de honra, de louvores, de reverência, em santidade. É algo indescritível, não tem nem como explicar uma santidade absoluta. Majestade, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos. Os feitos deles são maravilhosos, autor de maravilhas. Estende a mão direita e a terra os engole, com teu amor conduz o povo que o resgataste. Fala da força, fala da sua santa habitação. É tremendo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O Senhor está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Naum 1, do 2 ao 3. Mais uma vez, Deus é o zeloso, né? Ciúme,
dos seus servos, não quer que você se envolva com outro Deus, com outras coisas que não são inerentes ao reino de Deus, que são, não quer que você se envolva com coisas que são inerentes ao outro reino, não seu reino de Deus. Ele é vingador. Mais uma vez, antropopatismo, atribuir a Deus, antropos é homem, e patos, sentimentos, atribuir a Deus o que? Antropopatismo, sentimentos humanos, né? Vingança, ódio, enfim, é uma forma, é uma figura de linguagem para mostrar o sentimento de justiça, de juízo, de castigo de Deus. Deus que se ira contra o erro, contra a maldade. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança, ou seja, o sentimento de justiça, manifesta seu furor. Ele também aqui diz que ele é paciente, fala do poder dele que é imenso, não deixará impune o culpado, um Deus que castiga. Não é? As nuvens são poeira dos seus pés. Então medite nestes versículos aí. Muito obrigado. Shalom.